Bom dia, boa tarde, ou boa noite para quem vai ver à noite, para quem vai ver na parte da manhã ou para quem vai assistir na parte da tarde. Sejam todos muito bem-vindos a essa sala abençoada, que é a sala daqui da minha casa, tá certo? Que Deus os abençoe grandemente, nós possamos estar firmes aqui na busca do Espírito Santo do Senhor Jesus e que a gente possa a cada dia aprender um pouco mais, né? Eu vim aqui para trazer conhecimento da palavra, né? Sempre venho trazer o conhecimento da palavra, porque é isso que Deus me deu, né? Ele me deu essa dádiva, né? De poder conhecer, aprender, né? E ensinar, distribuir aquilo que eu tenho aprendido. Como eu já falei, eu não sou expert no assunto, não sou, mas estou me esforçando bastante para mim aprender mais e mais do Senhor Jesus. Mas antes de começar, eu quero ler um salmo, é um salmo pequenino, um salmo onde se fala da fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Nós às vezes nos sentimos fracos, não é mesmo? Eu às vezes me sinto muito fraca. Eu penso às vezes assim comigo mesmo, meu Deus, eu sou capaz, eu posso, eu tenho condição. Se eu não tenho, Senhor, me envolva da tua bondade, da tua grandeza. Aí eu peço a Deus para envolver-me da bondade dele e da grandeza dele, para que ele possa me dar conhecimento, me dar entendimento na palavra, para que eu possa prosseguir, né? Ontem eu ia fazer essa live aqui para vocês, mas, gente, não me foi possível. Devido a tantos obstáculos, né? Há alguns dias eu venho tentando entrar aqui, mas acontece tantos obstáculos que tenta me impedir de eu trazer a palavra, o conhecimento, né? E aí eu acabo, o dia passa, a noite passa e eu não conseguia trazer, não consigo trazer. Mas hoje, pela graça do Divino Espírito Santo, eu estou aqui. Vocês não reparem assim o barulho, o zoom, assim? É que eu estou com 2 ventiladores ligados aqui em casa. Tem um calor terrível, né? Tem feito muito calor. E eu não tenho ar-condicionado aqui na minha sala, não tem, mas em breve vou ter em nome do Senhor Jesus. Vou botar um ar-condicionado nessa sala. Lá pra cima, no meu quarto, eu até tenho, mas aqui eu não tenho. E a minha parte do dia eu passo toda aqui na minha sala. Muitas coisas eu realizo aqui na minha sala. Então, eu peço a vocês que me perdoem aí por minhas falhas, por eu, às vezes, não conseguir realizar aquilo que foi prometido. Mas hoje eu estou aqui e vou conseguir, pelo poder do Divino Espírito Santo. Não sou, como eu já falei, muito assim, expert no assunto, mas eu sou determinada, né? A gente tem que ser determinada e a gente tem que procurar ter mais essa confiança em nós mesmos e no Criador, que nos traz essa força, né? Que faz com que a gente, em pé, possamos ter confiança em nós mesmos, não é mesmo? Precisamos crer cada vez mais e buscar no Senhor. Eu sei que não é fácil. Não é fácil de espécie alguma, mas a mensagem bíblica, a mensagem que vem da palavra do Senhor é muito importante para todos nós, não é mesmo? Então você que está chegando, seja muito bem-vindo, você nova, você novo, se inscreva no canal, tá? Se inscreva aqui no canal, é só apertar na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha toda. É rápido, fácil e bem prático, não é mesmo? E depois ouvir aqui a mensagem bíblica, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Quero dizer para aqueles que não me conhecem, eu sou Elizabeth Guilhermino, estou sempre aqui quando Deus me dá essa oportunidade de eu estar aqui para trazer a palavra para vocês, trazer a mensagem bíblica e mostrar
a superioridade do nosso Deus, como Ele é superior a tudo e a todos, não é mesmo? Afinal, Ele que nos criou, né? Aconteceu tanta coisa, né? Houve a morte dele e tudo mais, mas Ele ressuscitou e ainda se faz presente no nosso meio. Você acredita que Ele se faz presente no nosso meio? Eu creio bastante que Ele se faz presente, porque Ele tem me livrado de muitas coisas, Ele tem me ajudado em muitas coisas. E às vezes a gente contando assim, muitos não creem, não acreditam, né? Mas já passei por boas e poucas e estou aqui de pé porque o Senhor tem me sustentado, Ele tem me colocado de pé, tá certo? Eu vou ler então o Salmo quanto à fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Olha como Deus é fiel a nós. E nós somos fracos. Mas a palavra dele diz que quando estamos fracos é que estamos fortes. Por quê? Porque ele nos fortalece, não é mesmo? E nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é o Senhor nosso Deus. Não é mesmo? Preste atenção nesse salmo. Esse salmo é um salmo de número 146. Ele fala de louvor ao Senhor e fala da fidelidade do Senhor. Diz assim: louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em que não há salvação. Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre. O que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. O Senhor salta os escarcerados. O Senhor abre os olhos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros. Sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, de geração em geração, louvai ao Senhor. Aqui então está falando sobre o louvor do Senhor. Aqui o Deus de Jacó, né? Se fala da antiguidade, que havia muitas falsas adivinhações na época e elas eram conhecidas pelos seus nomes e pelos seus lugares. Então, aqui está se falando da fidelidade do Senhor para com o povo, né? Que pode se chegar a todos nós, porque Ele vive e reinará para todo sempre, de geração em geração. Tá certo? Vamos lá então para o nosso estudo. Eu já recitei aqui o Salmo de número 146, que fala da fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Como Deus é fiel em nossas vidas, não é mesmo? Ele nunca falha, Ele está sempre presente para nos auxiliar. Vamos aqui então para o nosso estudo. Você já se inscreveu no canal? Já? Que bom! Então, se você não se inscreveu ainda, aperte na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todos, tá bom? Estará escrito e escrito. É fácil, rápido e bem prático. Vamos lá? Eu vou ler então quanto aos sacrifícios insuficientes, quanto às vezes há sacrifícios que são insuficientes nas nossas vidas e também houve na vida do povo hebreu naquela época. Esse capítulo de número 10, o apóstolo Paulo continua dando orientações ao povo hebreu. E era necessário que eles prestassem atenção para que se cumprisse a promessa de Deus. Eu estou aqui com a Bíblia, não é nada que vem de mim, tá vendo? Aqui vou falar do capítulo 10
E eu vou ler para você e venho com a explicação. Eu tenho a explicação que está na Bíblia e também eu estou aqui com o meu pequeno esboço. Tá vendo? Meu pequeno esboço. É necessário, às vezes, a gente escrever algumas coisas para que não haja esquecimento. Para que não haja esquecimento da gente, né? Às vezes nós esquecemos, né? Nós não somos uma máquina, nós somos seres humanos, seres vivos, inteligentes, capazes, sábios, porque o Senhor nos dá essa sabedoria. O Senhor nos enche da graça dele para que a gente venha desenvolver o nosso intelecto. Então vamos lá? Aqui diz assim, versículo de número 1, capítulo 10, a carta aos Hebreus pelo apóstolo Paulo. Fala assim, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se achegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tirem os pecados. Você entende isso aqui? É impossível, não é mesmo? Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e ablações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis que venho, no princípio do livro está escrito de mim. Esse é o Senhor Jesus falando. No princípio das coisas está escrito tudo dele, tudo como começou a vida de Cristo, não é mesmo? A história para chegarmos até os nossos dias. E diz assim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício, oferta e holocaustos e ablações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis que aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Porque estamos nessa terra, somos igrejas do Senhor. Estamos aqui para fazer a vontade do Pai, não é mesmo? Assim como o Filho, Jesus Cristo, Filho de Deus Pai, o soberano, ele fez a vontade do Pai quando ele se entregou naquela cruz em prol de cada um de nós. E aí diz mais assim no versículo de número 9, tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela ablação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Olha só. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Quem foi que ofereceu o único sacrifício pelos pecados? Jesus Cristo, né? Filho de Deus Pai. Então, daqui em diante, no versículo 13 diz assim, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Porque com uma só ablação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. Acrescenta. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais ablação pelo pecado. Então, tendo, pois, irmãos, ousadias para entrar no santuário pelo sangue de Jesus,
pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quem prometeu? Deus nos prometeu. Temos muitas promessas na palavra do Senhor que serão cumpridas, né? Porque nada acontece no nosso tempo, mas no tempo do Senhor. No versículo de 24 diz assim: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Vou ler mais uma vez esse versículo. E consideremo-nos, você entende? Considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Precisamos estimular as pessoas ao amor e às boas obras em Cristo Jesus. Tudo aquilo que é perfeito, né? Pelo menos tentamos acertar. Não podemos cair nas tentações e errar, porque desde o momento que houve remissão dos pecados, nós devemos ter consciência de que o Senhor Jesus é conosco e que nós devemos procurar pelo menos acertar e ser fiel, né? Ter fé sendo fiel a Cristo Jesus, assim como Ele é fiel a nós. E diz assim: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Esse texto é bem grande, tá, gente? Eu vou até o versículo de número 39, para que você possa entender melhor. E diz assim: mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém, a lei de Moisés morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que diz: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportastes grandes combates de aflições. Em parte foste feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os quais assim foram tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebeste o pouco dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeites, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitas de paciência, para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possas alcançar as promessas. Faça-se primeiro a vontade de Deus, não é mesmo? Que se cumpra, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Versículo de número 38. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos aqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Forte isso aqui, não é mesmo? Aqui está se falando da igreja viva, da igreja
física do Espírito Santo de Deus, né? Que tem um papel fundamental para o desenvolvimento da fé. A igreja, nós estamos aqui presentes para sermos desenvolvidos e desenvolver em outras pessoas a fé, né? Precisamos fazer isso. Então, fala-se muito sobre isso e fala-se sobre o pecado voluntário. No Antigo Testamento, estava estabelecido que se algum israelita fosse apanhado adorando ídolos e houvesse 2 ou 3 testemunhas que confirmassem esse ato, ele deveria ser apedrejado. Está escrito, estou lendo. Então, se falava-se muito da fé em Cristo Jesus, ao único Deus que nós conhecemos, que é o Deus Pai Todo-Poderoso, né? Concebido, está pelo Espírito Santo, pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E fala também sobre o pisar o Filho de Deus. O autor aqui da epístola, que é o Paulo, ele indica que a punição e que a punição que Deus faz é proporcional à oferta cometida, né? Se quebrar a lei mosaica exigia a morte. Não poderia quebrar a lei mosaica naquela época. Então, aquele que quebrasse a lei, ele com certeza morreria. Então, fala-se sobre isso, porque Deus é justo e ele sempre faz justiça, né, daquilo que é correto, que nós sabemos já, né? E fala-se também sobre o galardão da confiança. Qual é o galardão da confiança? É a salvação, né? Isto é a grandiosa e imensurável recompensa daquele que preserva a fé de cada um, né? Quem preserva a nossa fé somos nós mesmos. Precisamos preservar a nossa fé para que a gente possa receber a recompensa que é o galardão da confiança, ou seja, porque confiamos em Deus, temos a certeza que Ele é conosco, Ele está sempre pronto a nos ajudar, então nós receberemos a recompensa que é a salvação. Teremos essa recompensa de Cristo devido à nossa aliança, à nossa comunhão com Cristo Jesus. Também ele fala que devemos viver pela fé, não é mesmo? Ele fala isso, mas o justo viverá pela fé e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Aquele que não confia, aquele que não tem fé, como que o Senhor Jesus vai ter prazer num filho desse? O Senhor Jesus tem prazer naqueles que são obedientes, naqueles que cumprem o seu chamado, ou aqueles que, aqueles que não foram chamados, mas que estão na presença do Pai, né, buscam estar com o Pai pela fé, né, para viver de fé em fé, porque são muitos os acontecimentos, são muitos os obstáculos, são muitas coisas que acontecem na vida da gente, assim como acontece aqui na minha vida, muitos obstáculos, você entende? Então, para mim chegar até aqui é complicado para trazer a palavra para vocês, mas consigo, né? A gente tem que se esforçar, tem que querer, tem que buscar, tem que tomar uma decisão. Eu decido que de hoje em diante eu sou uma pessoa melhor. Eu decido que tal hora assim eu vou fazer o meu estudo. E assim você toma decisões, né? Eu decido que eu não vou mais fumar. Eu decido que eu não vou mais beber bebida alcoólica. Eu decido que eu não vou transgredir as coisas de Deus. Vou fazer o que é correto, porque eu quero estar na presença do Pai e receber o galardão, né? A nossa promessa, que é o galardão, a salvação de estar do lado do Pai, lá no céu. Mesmo queremos isso. Também ele fala
que fala sobre a alma que não tem prazer nele, não é mesmo? Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Preste atenção. Se aqueles que vivem continuamente na fé dá prazer ao Deus Altíssimo, pois ele se alegra com quem depende dia após dia da sua ajuda. E nós dependemos dia após dia do Senhor. Eu sou totalmente dependente do Espírito de Deus. Sem ele eu não consigo nada, eu não tenho forças para prosseguir. Precisamos desse favor, dessa benevolência do Senhor Jesus para que a gente possa prosseguir. Então, aqui o apóstolo Paulo estava falando com os hebreus, ele estava encorajando os hebreus a permanecerem na fé, né? E serem fiéis. Eles precisavam ser fiel a Deus como Deus era fiel a eles e é fiel nos nossos dias. Então era necessário que eles renunciassem aos erros, deixassem muita coisa errada para trás e buscassem mais acertar. Eles precisavam ser mais assertivos, procurar fazer aquilo que é correto, obedecendo e sendo justos uns para com os outros, né? Fala-se sobre isso. Então Paulo ele fala sobre o sacrifício de Jesus a todos, né? Ele fala sobre o sacrifício. Qual foi o sacrifício de Jesus? Que ele morreu por nós uma única vez e o sacrifício dele valeu a pena. Agora os outros sacrifícios, daqueles que os sacerdotes sempre fazem, que vem falando no texto, não trazia benefícios. Mas o sacrifício dado pelo único Deus, ele nos traz sacrifício, trouxe sacrifício, né? Então, o Senhor Jesus, ele foi a nosso favor, ele é a nosso favor por nossas necessidades, né? Então, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo, nós precisamos nos achegar cada vez mais a Deus, dia após dia, buscando no Senhor. Então, para que a gente venha conhecer mais e mais o Senhor Jesus, nós precisamos nos apegar na confissão, nos apegar na busca, né, em buscá-lo, em ser sincero, em ser fiel, para que a gente venha desenvolver em nós mesmos uma esperança. E o que nos traz a esperança é quando nós oramos e quando nós jejuamos, quando nós persistimos em levar, em buscar, né, cada vez mais do Senhor Jesus. E também levar a palavra do Senhor cada vez mais para outras pessoas, para que outras pessoas se aproximem cada vez mais, fiquem mais perto de Deus. Porque se nós já conhecemos a verdade, então nós sabemos que para a gente obter a promessa do galardão, é necessário que a gente venha procurar ser mais fiel ao Senhor e também confessar os nossos erros. Às vezes cometemos erros sem saber que estamos cometendo, né? Às vezes não sabemos que tal coisa é pecado, mas aí quando nós refletimos e buscamos no Senhor e falamos com o Senhor, Senhor, me perdoa sobre isso. Eu acho que eu errei aqui, tal coisa ser assim, mas por favor, me perdoe e me ensina a acertar. Então o Senhor Jesus, na grandeza dele, vai te ensinar, né? Então Paulo, ele deixa claro a grandeza e a superioridade de Deus. Então nós precisamos nos aproximar mais e mais de Deus, com total veracidade, com total sinceridade, para que todos nós possamos ser alcançados por todos os livramentos que o Senhor nos dá e pelo amor que Ele tem a cada um de nós. Porque os anos passam, a vida passa, tudo muda e cada vez mais as coisas vão mudando. Nós precisamos tomar ciência, né, conhecimento de tal coisa, para que a gente venha desenvolver cada vez mais. Desenvolver o que, Elizabeth? A nossa vida, o nosso intelecto. Porque quando nós pedimos ao Senhor, Senhor, me dê inteligência, me dê sabedoria, me ajude
porque eu sozinho não consigo, eu preciso resolver tal coisa e não consigo. E aí o Senhor Jesus, na sua grandeza, na sua benevolência, no seu amor a nós, Ele estende a mão dele, segura na nossa com toda a firmeza e diz: vem comigo, que eu te levarei ao caminho certo, o caminho da verdade, o caminho da liberdade, porém cheia de justiça, de sinceridade, de paz e de amor. Então, a presença de Deus nos leva à santificação, né? Nós precisamos buscar a santidade em Deus e as bênçãos que o Senhor Jesus pode nos dar. A santidade em bênçãos, seja na área financeira, seja na área espiritual, seja na familiar, seja na saúde, seja na área sentimental, seja qual for, as bênçãos do Senhor Jesus vamos conseguir através da nossa fé, da nossa confiança em Cristo Jesus. Se confiamos nele, ele nos honrará, né? Então, aquele que vive pela fé, né? Aquele que busca no Senhor Jesus, o Senhor Jesus lhe dará a promessa que é o galardão, né? A salvação. Chegaremos a obter a nossa salvação. Eu vou ler o que está escrito aqui, quando fala assim: minha alma não tem prazer nele. Aqui na explicação diz assim: se aquele que vive continuamente na fé dá prazer ao Altíssimo, pois ele se alegra com quem depende dia após dia da sua ajuda. Falei sobre isso, né? Então, aquele que retrocede é objeto da sua santificação. A advertência é contra aqueles que se deixaram vencer pelas dúvidas, né? Então aqui está deixando bem claro, nos advertindo, né, que para que a gente não tenha dúvida, mas para que a gente confie no Senhor. Aí diz assim: ele sente indignação com a covardia daqueles que uma vez foram iluminados pela palavra, mas recuaram na fé por causa da sedução do pecado. Não se deixe levar pelo pecado, né, pelas coisas do mundo, mas permaneça firme na fé, buscando no Senhor Jesus, tá certo? Que Deus abençoe grandemente. Amanhã eu volto com vocês, trazendo o capítulo de número 11. Espero que você tenha entendido e que corra tudo bem na paz do Senhor Jesus nas nossas vidas. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. E não esqueça, leve essa palavra amiga para alguém, compartilhe a palavra e você será muito abençoado, tá bom? Amanhã estarei com vocês. Boa tarde, boa noite ou bom dia para aquele que vai vir, dependendo do horário de cada um, tá certo? Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.